Ok. Olá, meu nome é Dario, bem-vindo ao canal Leituras Fascinantes. Neste vídeo nós vamos falar sobre março de 64, Mobilização da Audácia, livro de José Stachini. Evidentemente que existem vários livros que contam sobre a questão da Revolução de 64, ou do golpe de 64, ou do contragolpe de 64. Você é que decide o que aconteceu naquele momento histórico. Mas esse livro me chamou a atenção, livro de 1961, porque ele traz de forma detalhada algumas coisas, aliás, várias coisas de bastidores. Conversas entre os militares conspiradores, conversas do João Goulart, e é isso que me fascinou. Ele sai um pouco daquela questão da apresentação histórica dos fatos. Lá na orelha já se fala. O livro Março de 64, Mobilização da Audácia, é uma reportagem. Talvez por isso não encontrarão no livro tudo aquilo que gostariam de ler. E outros julgam nele ter demais. Sim, porque isso aqui, esse livro, é este o fascínio, é que ele não é um livro sob o aspecto histórico. Também é, mas fundamentalmente uma reportagem do que aconteceu naquele momento histórico. E aqui eu separei algumas para você ver a face, como fascinante isso. Por exemplo, um telefonema do general Castelo Branco, ainda na chefia do Estado-Maior do Exército, ao general Carlos Luiz Guedes. Veja o que diz Castelo Branco. Guedes, está havendo deslocamento de tropas para Brasília? Aí diz Guedes. Sim, enviei para lá uma guarnição sob o comando do coronel Vale. Aí o Castelo. Com que finalidade? Eu é que sei, diz Guedes. Não vocês aí do Rio. Aí o Castelo. Com ordem de quem? Respondeu Guedes. Desde as 14 horas do dia 30 de março que não recebo ordens. Dou. Com essas palavras, diz Guedes, encerrei um diálogo que mostra, sem possibilidade de contestação, o espírito reinante no QG do Exército do Rio. Mais uma interessante. Os chefes militares na época, que articulavam os vários grupos da conspiração, viram-se na contingência de concentrar todos os esforços prioritariamente no problema da derrubada do governo. Nenhum deles, sem exceção, previa uma queda fulminante de João Goulart. Ocorreu isso, mas, segundo aqui, o autor não era o que se previa. Todos eles, indistintamente, esperavam uma longa luta militar contra o chamado Quinto Exército, que seria composto das centrais sindicais, da UNE, dos sindicatos e seus confrades, e contra o dispositivo do governo nas Forças Armadas, porque também o governo tinha os seus simpatizantes naquele momento. No fim, acabou não acontecendo, né? Aqui um depoimento do Mourão. General Olímpio Mourão Filho, o que veio de Minas Gerais com as suas tropas e acabou sendo precursor da Revolução, ou do golpe, né? E no Exército da Guanabara? Perguntaram ao Mourão. Ele disse, infelizmente as informações eram sempre as piores possíveis. Nada. Diziam-me que ninguém podia romper o dispositivo de João Goulart. Olha só o que eles pensavam. Hein? Sabíamos de modo vago que a moçada, capitães, tenentes e majores, estava conosco ideologicamente, mas ninguém conseguia qualquer pronunciamento, nem ao menos uma ligação mais estreita
que nos assegurasse o apoio dessa ou daquela unidade. Em resumo, tínhamos partidários em todas elas, mas não em número suficiente para a mobilização. Esta é a situação na Guanabara, segundo Mourão Filho, ainda em fins de 1963. E ainda, e Mourão diz, Mourão volta a Juiz de Fora. No começo de 64, recebe a nova turma de recrutas. Toda nova leva, normalmente, tem durante 30 dias uma vida muito folgada no quartel, para sua adaptação. Mas Mourão não obedeceu à praxe. Mobilizou-os imediatamente para exercício durante mais de 12 horas por dia, para que aprendesse a atirar, marchar, usar armamento, e em 30 dias tínhamos passado até por várias posições de tiro. Agir de modo inteiramente contrário ao que dispõem os programas do Exército, diz Mourão. E se o Ministério da Guerra observasse a nota de instrução que emiti, certamente ia concluir: o Mourão está preparando a tropa para a briga. Mas ninguém observou. Ou se observou, concluiu que o general não estava bom da cabeça. E ele foi em frente, enquanto aprimorava os contatos já mencionados no Rio, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e também com o general Mendes Pereira na Bahia. E aqui um depoimento muito interessante em relação ao João Goulart. Em março de 62, 2 anos antes da Revolução, no regime parlamentarista, gabinete de Tancredo Neves, acontece uma extraordinária e secreta, muito sigilosa, movimentação da alta oficialidade do Exército, principalmente na Vila Militar. Generais e coronéis reúnem-se em grupos aqui e acolá, conforme a circunstância o determinasse. Resolve-se enviar emissários para as sedes dos 4 exércitos e também, na medida do possível, para as regiões militares e guarnições. Único, modesto e importante objetivo: contar um caso. Olha como é interessante esse livro, como é fascinante a leitura desse livro. Qual o caso? Os emissários iam relatar aos colegas uma troca de palavras entre 2 homens públicos. Poucas palavras, porém assaz significativas. Iam contar o seguinte: João Goulart dissera ao governador de São Paulo, no Palácio do Planalto, mais ou menos o seguinte: 1. A república sindicalista era inevitável. 2. Quem quisesse aderir, que o fizesse logo. 3. Quanto ao caso dele, Adhemar, que manifestara imediatamente uma absoluta discordância, Jango aconselhou: então o senhor, que é um homem rico, exile-se enquanto é tempo. Olha que sensacional leitura, março, e que fascinante leitura. Março de 64, mobilização da audácia, José Stachini. Indico evidentemente a todos.